Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Agora aqui na Rádio PH. Oi, gente! Chegamos aqui a mais um Pod Quintas. Esse programa aqui, um dia já foi de quinta, mas hoje ele é de primeira. E recebendo sempre aqui convidados de primeira, mas hoje é de primeira num grau, assim, da categoria ali, ó, lá em cima. Ela é, assim, é uma celebridade praticamente, eu posso falar? Temos aqui uma jornalista e apresentadora da TV BV, a nossa filiada aqui da TV Band, em Santa Catarina, que eu já vou falar pra vocês quem é ela. Mas antes eu quero chamar aqui os nossos patrocinadores, aqueles que estão aqui influenciando e impulsionando esse nosso programa, que é a Lumes Construtora, apresentando o Dueto Office, que é um empreendimento aqui no Pagani com salas comerciais para você colocar o seu negócio. Temos também a Grana Sim, uma empresa do Grupo Valora, que trabalha com empréstimos e consignados através do teu FGTS. Temos a Play Empreende, Academia de Empreendedorismo, e temos também a Iluminando o Seu Negócio, uma empresa de marketing digital, que agora está cuidando aqui do nosso programete. Pois bem, Cacau Corazza, é isso? Falei certo? Isso. Te apresenta aqui, você é dona do microfone, te apresenta aqui para a nossa audiência. Bom, obrigada pelo convite, Pri, fiquei muito feliz, né, de receber. Tu falou, eu sou jornalista formada em... Quando que eu formei? Em 2016, formei em 2016. Desde que eu comecei a cogitar ser jornalista, eu já queria trabalhar na área do esporte, então eu sou jornalista esportiva, trabalho hoje na TV BV, que é a Band, filiada da Band, né? Apresento o Jogo Aberto Santa Catarina, que é um programa esportivo que a gente tem de segunda a sexta, do 12h30 a 12h50. Que é ao vivo, né? Durante a semana. É ao vivo, isso. Todos os dias ao vivo ali. É. E desbravando um mercado extremamente masculino, né? Extremamente Ela masculino. Até respirou. Extremamente masculina, assim. Quando eu comecei, Pri, no jornalismo esportivo, na verdade, eu comecei a trabalhar com o esporte por influência de dentro de casa. Meu pai é jogador de futebol. Então, eu cresci ouvindo o futebol, vivendo o esporte, e era aquela coisa de ame ou odeie, né? Assim, era o esporte o tempo inteiro. Mas eu nunca tinha me atinado assim, nossa, quero ser jornalista por causa de tal jornalista. Não, assim, eu comecei a vivenciar com ele o futebol, e depois vivenciar, ele virou comentarista esportivo numa rádio aqui. E eu comecei a acompanhar ele no trabalho. Vocês são natural daqui, Cacau? Do Rio Grande do Sul. Tá. E eu comecei a acompanhar ele aqui nos programas. Eu ia às vezes, saía do colégio, ia pra lá, ficava sentada, ouvindo, escutando, vendo como é que era o debate e tudo mais. Eu falava, cara, que demais! Ele trabalha falando de futebol. Eu quero fazer isso na minha vida. E aí até foi um dia que o estalo que deu assim na minha cabeça, que era isso que eu queria fazer da minha vida. Foi um dia que eu acompanhei ele num jogo, né, no estádio mesmo. E eu lembro, claro, assim, na minha mente, eu entrando na cabine da rádio e de fundo, assim, o estádio, eles todos sentados virados pro estádio, eu olhei aquilo de trás e falei, tá, é isso que eu vou fazer. Agora, como é que eu chego nesse lugar? E daí eu comecei a entender que o jornalismo me levaria para esse lugar, né? Me levaria para trabalhar com o esporte. Porque eu não nasci com nenhum dom, assim, para ser uma atleta, né? Então, eu falei, bom, vou estudar para... E aí eu comecei a faculdade de jornalismo com o foco no esporte. Então eu já entrei na faculdade querendo trabalhar com esporte. Já era uma decisão. Já. Eu escolhi a faculdade pelo que eu queria trabalhar na minha vida. Então, uma mulher decidida, gente. E ainda escolheu um mercado bem masculino. Tem que ser uma mulher de fibra mesmo, hein? Ele é bem masculino, sabe? Acredito que algumas jornalistas que vieram antes, né, que estão aí no mercado já há muito mais tempo, elas abriram muitas portas pra gente conseguir estar onde está. E acredito que estamos abrindo para as próximas que estão vindo. Porque por mais que seja falado da questão do machismo, seja falado tudo isso, hoje eu trabalho ali no Jogo Aberto SC, a minha equipe sou eu, a Tati, que é minha produtora e também é repórter, e temos o Matheus, que é nosso repórter também. Então, assim, o Matheus entrou agora. Então, por 3 anos...
o Jogo Aberto EC foi feito por mulheres. Sabe? Então isso é muito bacana, eu gosto de quebrar esse paradigma de mostrar que um programa esportivo que é assistido por grande parte masculina é feito por 2 mulheres e ele alcança muitas pessoas, sabe? O carinho que a gente recebe, o respeito que a gente tem da torcida, dos clubes também, dos atletas e tudo mais, a gente tem um respeito criado, sabe? A gente criou esse respeito. E eu comecei na área em 2000, eu comecei a faculdade em 2013, em 2014 eu já estava trabalhando na área. Eu trabalhava na Band FM, na rádio, e também já tinha começado com o esporte. E desde ali eu comecei entrevistava torcedor nos estádios. A partir dali eu comecei a criar querendo ou não, a gente começa a criar um pouco de casca, né? Assim, tu veste uma armadura de, às vezes não tão simpática, às vezes simpática quando dá. Porque tu começa a receber elogios, cantadas e que não são legais, que às vezes acham que são legais, mas não são legais. Cacau, né? Isso é muito sério. O cérebro masculino, tá? O homem em si, ele entende sim. Uma mulher simpática, ela tá dando mole pra ele. Isso. E isso é comprovado cientificamente. Cultural isso. Cultural, né? Dos homens. É neurociência. Então, cara, é difícil pra nós mulheres. A gente, às vezes, veste sim essas armaduras de defesa, de ser antipática, de não dar conversa pra todo mundo, justamente pra se defender. E assim, além disso, no início eu escrevia, teve um outro momento que eu trabalhei para um site, então eu escrevia opinando sobre o futebol, principalmente o da capital, então eu recebia alguns comentários, né, de pessoas elogiando e de pessoas dizendo que eu não sabia o que eu tava falando. Mas era uma opinião que, por exemplo, qualquer outro homem falando, a pessoa aceitaria, teria sabe? Validação. Então, são coisas que no início, quando eu recebi o primeiro comentário desse tipo, de um cara falando que tu não sabe o que tu tá falando, tu não sabe, vai estudar e tudo mais, eu parei, eu respirei, eu chorei, porque, né, não somos de ferro, e eu falei pra minha mãe, nossa mãe, olha só e tal, ela falou assim, filha, infelizmente isso é só o começo. Tu vai ter que entender, tu vai ter que saber se é isso mesmo que tu quer pra tua vida, se é esse o teu amor pela tua profissão e tu vai encarar as coisas, ou tu já nem começa. Porque daí, às vezes, pode ser pra pior. E eu falei, não, eu vou mostrar que eu tenho potencial pra fazer as coisas. Não é pra provar pros outros, é pra provar pra mim, né? Que eu gosto do que eu faço e eu não faço à toa. E ali eu comecei, eu sou muito sorridente, eu sou muito simpática, eu falo com as pessoas, eu dou atenção. Mas eu também sei ser muito fechada, assim, né? A gente fecha a cara do jeito que a gente sabe, né? Então, acho que foi desse jeito. O corpo fala, né? Isso, às vezes não precisa nem uma palavra, assim. Acho que a nossa expressão, ela já fala por si só. Mas eu comecei a trabalhar na área e eu comecei a criar o respeito, né? As pessoas começaram a me conhecer, a ter respeito por quem eu sou, pela maneira que eu trabalho. Nunca passei de limite algum, né? De questão de ser simpática para dar interpretações quaisquer. Então, eu acho que é uma linha muito tênue e às vezes a gente não querendo passar, as pessoas acham que a gente passa dessa linha, né? A gente tem esse porém, né, nesse meio também. Mas assim, desde que eu comecei, eu tenho muito mais respeito do que coisas negativas a falar, sabe? E é uma conquista, né, Carol? E é um ambiente Cacau. Cacau. Olha só, de manhã eu já troquei o nome de uma amiga de fases. De anos. E agora eu tô trocando também. É isso. É que é Carolina, mas então tá tudo certo. Então eu não errei, não, Brasil. Só trocou o apelido, tá tudo Cacau. certo. Isso. Vamos lá, Cacau. Não, mas é que é um meio realmente de superioridade masculina, né? Hoje, por exemplo, eu até às vezes me paro pensando e quando eu vou a um jogo, faço uma cobertura jornalística aqui numa partida de futebol, como eu fiz agora do Flamengo. Na sala de imprensa pós-jogo na coletiva só tinha eu de mulher. Sabe? Então, assim, ou sou eu ou é a Tati que trabalha comigo. Então, só tem no dia a dia só temos nós. Tem outras apresentadoras, né? Que eu fico muito feliz que tenham, porque é um espaço que vai abrindo, é uma conquista de todas, eu acho. Ter cada vez mais mulheres na tela falando de esporte, eu acho que isso é muito bacana, muito enriquecedor. Mas eu paro, às vezes, eu penso assim, nossa,
como tem muito mais, né? E às vezes não é porque a mulher não quer, às vezes é porque a mulher não tem o espaço. Eu sinto que são duas coisas. Primeiro, a mulher não tinha esse interesse, Isso. né? Ela vem de uma sociedade onde foi robotizado o seguinte: você precisa encontrar um marido, cuidar dos filhos e cuidar da casa. E aí foi se vencendo as barreiras, né? Com a chegada da nova era, da era digital e tudo mais, dos acessos, com os movimentos das mulheres, a gente foi quebrando, porque assim, eu penso, o que a minha cabecinha imagina é o seguinte, tá? Qual é a minha opinião em relação a isso? Eu amo ser mulher, eu amo assumir a posição de mulher, eu amo ser protegida por um homem, eu amo não fazer esforço no qual o homem pode fazer pra mim, eu acho isso maravilhoso. É ótimo. Só que o quê? Antes, nós tínhamos um estigma na mulher. Eu sempre uso esse exemplo do voto, sabe? Ela não tinha capacidade de votar. E isso fazia com que nós tivéssemos como se fosse um cérebro com capacidade cognitiva inferior aos homens, o que não é verdade, o que nos faz igual. O problema é a posição de submissão, de deturpação dessa palavra, porque a etimologia da palavra não tem nada a ver com você ser abaixo de alguém. Sim. Mas que hoje ela vem conquistando um espaço de tipo assim, eu quero. Eu não só... Eu tenho interesse por futebol. Eu acho legal comentar de futebol e ser uma especialista em futebol. Então, mais do que ter o espaço... é se interessar, ponto, me interesso, faz parte de mim. Aí ela vai ter que vencer a barreira da conquista do espaço, que daí é uma... Daí é o dia a dia. Aí vence realmente. E assim, essa questão de vencer essa barreira, desde que eu me liguei que eu queria fazer o jornalismo por causa do esporte, foi isso no ensino médio ainda, eu já comecei a pensar, bom, pra quem que eu posso começar a pedir emprego, né? Aí eu comecei a conhecer o pessoal e tudo das emissoras. Justamente... Já tinha algum acesso pelo teu pai? Então, como eu ia ao estádio às vezes e ficava ali quietinha assistindo, eu conhecia o pessoal ali da rádio, dava oi pra todo mundo, conhecia todo mundo. E comecei a circular por conta ali nos corredores da parte da comunicação ali dos jogos, né? Tipo, ficava com ele, assistia alguns jogos, conseguia assistir por ali. E comecei a conhecer e comecei a falar, vou fazer jornalismo, então será que não tem uma vaga? Daí até que me falaram, né? Bom, começa a faculdade primeiro pra depois tu conseguir um estágio, né? Então tá bom, vou ter que começar a estudar. Tá. Então, e foi bem assim, eu comecei a faculdade, me matriculei, já falei, tô na faculdade, posso começar? E agora? Assim. É igual o burro do Xerec, já chegou? Isso. E agora? Posso? Porque assim, a gente tem que ser cara de pau, né? Tem. Acho que... se não em todas, mas na maioria das profissões a gente precisa ter essa cara de pau, né? Porque eu sou de um pensamento que se a gente não fala, ninguém vai saber o que a gente quer, né? O que tá dentro da nossa cabeça só a gente sabe. Então eu comecei a pedir, comecei a falar, bom, eu quero. Até que surgiu a oportunidade e eu comecei. E mesmo depois saí dessa oportunidade, fui pra outra, e tudo pedindo, e tudo falando, eu quero ir pro esporte, mas mesmo fazendo, se eu não tava trabalhando na área, tava fazendo algo para estar na área, sabe? Sempre fui indo atrás das coisas, e sempre tendo a cara a bater e a pedir mesmo. E foi assim que eu fui chegando onde eu cheguei, foi assim que eu entrei nos lugares e conquistei o meu espaço, porque daí a gente conquista, a gente acha a oportunidade, a gente se mantém nela com a nossa capacidade, né? Não tem a menor dúvida. Então, assim, comecei desse jeito, pedindo e tudo mais, e com a minha capacidade fui mantendo. E isso é muito claro, assim, acho que a gente tem que ter essa cara de pau, acho que no empreendedorismo, não tenho certeza, no empreendedorismo, se a gente não botar a cara a tapa, a gente não chega em lugar nenhum, né? Quantos nãos? A gente recebe muitos. De 10 não, a gente tem um sim, né? Isso. E é assim, né? E aí tu valoriza esse sim. Eu tenho aprendido muito a valorizar o sim e não só os nãos, né? Que acho que a gente valoriza, dá muito mais peso pro não do que pro sim, né? Total, o ser humano, ele perdeu o peso negativo, por mais que seja o mesmo valor, o peso negativo é muito grande. Você perder 10 mil reais, você está descabelando. Se ganhou 10 mil, tá bom, entrou mais 10 mil. É bem esse sentido. Então, você não comemora na mesma proporção. Não é a mesma proporção. E eu tento puxar isso muito na minha vida, assim. Eu pratico esporte e eu acho que isso me ajuda muito na minha fala de ser congruente com o que eu falo na apresentação do esporte. Então, eu acho que as duas coisas conversam, tanto a minha vida
fora da TV, minha vida pessoal e minha vida profissional, elas se conversam porque eu respiro esporte nos dois lados. É necessário, né? Exato, porque eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de empatia, de tato, de coerência na fala em tudo, sabe? Essência, Isso. verdade, sabe? Tu consegue transmitir o que verdadeiramente tu vive. Isso. Porque se tu falar de esporte, se tu falar de espírito esportivo, se tu falar de problema, de competitividade, E tu não vivendo isso, que propriedade tu tem pra falar? Não tem como. É igual aquela história, né? Opinião qualquer um dá, mas e conselho? Só quem tem propriedade? É bem isso. Então como você vai ficar ali falando, comentando, só... E eu acho que isso ajuda bastante, sabe? Eu acho que são algumas coisas que elas vão me ajudando na minha formação como jornalista, como pessoa. Uma é que eu tive em casa, desde sempre, o meu pai que é ex-atleta. Então eu acho que assim, ele me deu uma bagagem muito boa pra entender o que é um atleta e o que é uma pessoa que é uma pessoa que é jogador de futebol, porque as pessoas não se lembram, né, que o jogador de futebol também é uma pessoa. As pessoas cobram demais de uma maneira que nem elas se cobram. Então eu acho... Fanatismo. Então eu acho que essa empatia, sabe, é um ser humano também. Isso me ajuda muito no tato pra falar as coisas, pra opinar sobre as coisas, pra formar um pensamento sobre... E o viver do esporte também, assim, na questão da prática, da atividade física, dos treinos, da regularidade, da disciplina, da competição. Então, eu acho que isso tudo ajuda para no final eu conseguir entregar algo mais coerente. Total. E me diz uma coisa, a influência do papi, como foi? Porque, assim, olha a responsabilidade de um pai, né? Que ele indiretamente, né? Obviamente ele deve morrer de orgulho, né? De você estar lá nesse meio. Mas olha a responsabilidade de um pai, que um pai tem sobre a carreira do filho, né? Porque a gente sabe que o papel da mãe é a que traz pra criança a parte da profissão, mas nesse caso você se inspirou muito no seu pai, né? E a tua mãe te preparou, né? Ó, filha, você só tá começando, você tá preparada pra isso? Então, o apoio psicológico dela e a inspiração dele de ver ele naquele meio ali. Quando você tomou essa decisão, assim, putz, eu quero ser tal. Você chegou pra ele, como é que aconteceu isso? Então, a minha mãe, bem como tu falou, ela é a minha parte mental toda, assim, sabe? Ela é a sabedoria que tem lá na nossa casa. Isso é o papel fato. Da mulher. Ela falou tudo. O homem é o papel da governança e a mulher ela da sabedoria. E aí o mental, o psicológico, por isso que a mulher é que tem filho, por isso que a mulher é que segura todas as pontas, o homem sempre foge, né? Não, assim, e minha mãe, ela é muito isso, né? Ela é muito sábia, ela é muito conselheira, ela tem muito, sabe, pra trocar, pra entregar. E o meu pai, ele me inspirou muito nessa questão do trabalho, assim, a trajetória dele pra ser jogador de futebol, ela é de muita persistência, de muita garra, muita disciplina. Então eu sempre vi isso e eu soube da história, sempre acompanhei a história nessa maneira de persistência e tudo mais. E quando eu decidi que eu queria ir pro jornalismo, eu acho que não foi, até talvez não tenha sido tão surpresa, porque como eu acompanhava muito e eu comentava às vezes que era isso que eu queria, né? Poxa, eu quero trabalhar com esporte, o que eu vou ter que fazer da minha vida? E eu comecei a pensar. E eu lembro que até no ensino médio eu tinha cogitado, vou fazer o jornalismo, daí eu... sei lá, acho que eu vou fazer um odonto, sabe? Nada a ver uma coisa com a outra. Daí a minha mãe olhou e falou, não, nada a ver, né? Assim, um odonto nem combina. E não teve muita surpresa e nem muita dúvida quando eu decidi o que eu ia fazer. E eles, em momento algum, foram contra, sabe? Porque a gente sabe histórias de pais que não aceitam muito bem a profissão que o filho quer ter, né? E meus pais sempre foram muito de acordo, muito respeito pela minha decisão. E o meu pai super gostou, porque as nossas conversas no almoço, na janta, no café da manhã, todas eram sobre o futebol. É uma concentração? Não, é uma concentração pré-jogo. E aí, vamos, não sei o que aconteceu lá. E qual foi a estratégia? Era isso, assim, a minha mãe às vezes ela ficava A tua mãe, ela né? tem que ter um cartãozinho, um vermelho e um amarelo. Na hora que ela quer falar, ela tem que levantar o cartão. Isso. E aí, quando... É muito isso, Adorei. assim. A minha mãe ama esportes, assim. Ela não é tão do futebol, mas ela ama os outros esportes. E isso também me ajudou bastante, porque abre a visão de que, poxa, tem gente que gosta de outros esportes e não só o futebol. Não é só porque eu cresci ouvindo só sobre futebol que a vida é só futebol. Então isso é legal, né? Porque a gente abre o leque e acaba falando com outras pessoas a não ser só um nicho.
E os dois, eles foram super parceiros, assim, quando eu decidi o que eu ia fazer. Me apoiaram desde o início e tanto que desde o início eu já tinha em mente o que eu queria pra minha vida. Então, eu acho que quando tu tem um sonho muito grande, tu tem algo que ferve no teu coração, não tem, né? As pessoas que te amam, elas vão te apoiar. Não tem como. Elas vão te ajudar, vão te incentivar. Então, esse apoio dentro de casa eu sempre tive, assim. Meus pais nunca chegaram e falaram, a gente tem sonho de que vocês sejam... Que eu tenho um irmão, né? Que vocês sejam médicos, advogados. Não, nunca tiveram isso, sabe? Façam o que vocês sentem no coração de ser. E tu sabe que isso tem muita relação com que, é o que eu quero que meu filho isso, ou quero que aquilo. Na verdade, eles depositam no filho a coragem que eles não tiveram de enfrentar para ser quem queria ser. Isso. Entendeu? E aí obriga, né? Tem que ser. Um ser. peso, né? É um peso. Então, e isso assim, gente, cada ser humano é único, né? Você, se não fosse jornalista, seria jornalista. Você fala muito bem, se expressa muito bem, de uma calma. Então, assim, tem todo uma linguagem corporal muito bem colocada. Então, não tinha como fugir. E aí, escolher essa área que foi a inspiração do teu pai, putz, casou, né? Não, muito. E é bacana porque, assim, ele é comentarista esportivo numa rádio aqui. E às vezes ele participa do programa lá na TV. Eu chamo ele às vezes pra comentar e tudo mais. E é muito legal, sabe? É muito gratificante poder estar trabalhando com o meu pai, que é a minha inspiração, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, e ali comigo, trocando uma ideia, porque a gente conversa sobre, né? Não é uma coisa engessada nem nada. Então isso é muito bacana, assim. Tá, Cacau. E você namora? Sim. Ah, tá. Eu ia perguntar como é que era, assim, quando você ia conhecer alguém e fala assim, eu sou jornalista na área de esportes. Já passei por algumas, tipo, às vezes as pessoas... Porque não é tão comum. Até um receio de trocar ideia contigo, porque... Poxa, ela sabe mais do que eu sobre futebol, não vou nem falar. Isso acontece. E principalmente se for homem, e aí ele vai dizer assim, não, essa daí... Até sabe muito, não vou nem falar. Porque o que acontece? O homem, ele não consegue... Não é ficar por baixo, ele tem um ego, né? Uma necessidade de ser o alfa em cima da mulher. E isso é instintivo, não é feito de maneira consciente. E aí você falar que, né? Então tem certas profissões, e tipo policial ou coisa parecida. Que tu sente isso, né? Não tem como não sentir. E também não é só isso, tá? Mulheres muito empoderadas também, que têm uma energia masculina muito aflorada, às vezes também intimida os homens, sabe? E isso é interessante, assim, porque eu já conversei bastante com minha psicóloga e minha coach, tudo, sobre essa questão, assim, dessa energia mais masculina, desse empoderamento, dessa certeza do que a gente quer. Eu sou muito assim. Eu sou muito certa do que eu quero. Eu tenho tudo muito traçado e ninguém se mete na minha frente pra me tirar. Isso chama-se determinada. Você é uma mulher determinada. Eu também sou assim. A partir do momento que coloco aquilo ali, é pedra, eu vou até o fim. Isso, a gente é assim e eu acho que a gente assusta algumas Intimida é a palavra. Então eu já senti muito isso, eu já senti, porque a gente sente, né? Assim, as pessoas não precisam nem falar. A gente sente que a gente afasta. Isso. Vamos lá. Já aconteceu bastante isso comigo, assim. Eu sou muito assim, eu sou muito determinada nas coisas que eu quero e focada naquilo. E é assim, e eu vou até o final. Se aquilo é a minha verdade, não tenho por que eu sair. Não muda. E aí, o que acontece? A gente tem que fazer o quê? Trabalhar... parece um papo místico, mas é muito sério. Porque o que acontece? Nós somos formados de energia. Energia e matéria, ponto. Sim. Se a tua energia masculina está sobrepondo a feminina. Isso causa um desequilíbrio. E dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, o masculino não consegue vir onde já ocupa o masculino. Então é muito doido a gente falar disso, mas é real. E a maioria das mulheres que são líderes, que são empreendedoras, que são determinadas, elas acabam se deixando envolver muito por essa determinação, o que a torna a energia masculina mais potente. Sim. Então tem que saber dosar, né? Dosar e se deixar ser uma dama. É algo que eu tenho aprendido muito no último ano, assim. O deixar a leveza, né? A fluidez feminina. Eu acho que isso é um desafio muito grande pra mim, assim. Não é a questão de... ela não é feminina. Não é esse o ponto. As pessoas que talvez não estejam entendendo o assunto, né? Cacau, veja bem. Vocês meio com Carol, né, querida? Vamos lá. Cacau. Chocolate. Vamos levar chocolate.
Cacau, mesmo num relacionamento homossexual, existe a energia masculina e a feminina. E se for 2 masculinas não consegue, for 2 femininas não consegue. Então, um casal gay vai ter aquele que mostra mais o lado feminino, né? O jeito de se comportar. E vai ter aquela que se comporta mais de forma masculina. São as energias, né? Não... E aí não adianta. Então, assim, as pessoas têm que entender que não tem nada a ver com estereótipo. Nada. Mas que é muito essa questão dessa força, né? Acho que quando a gente... A força. É muito força. Está ligado tudo à força. Isso, porque o masculino vem da força. É muita força e menos leveza, né? A mulher, ela tem que fluir um pouco mais. Isso eu escutei bastante, assim, da minha terapeuta. E uma das pessoas que eu admiro muito nessa parte de fluidez é a minha mãe. Então, assim, eu paro e olho pra ela e penso assim, não, ela deixa um pouco ser mais fluida. Então, assim, eu comecei a... Quando a gente vira alguma chave, a gente começa a olhar um pouco mais, né? Esse assunto é interessante, a gente vai entrar um pouquinho. Olha só, presta atenção. A mulher que é determinada, ela tem mania de controle. Só que quem tem que estar no controle é o masculino. E assim, ele não está no controle, ele acha, mas a gente tem que deixar ele achar. Esse ponto é interessante. Porque veja bem, olha só, como que você vai ativar a sua energia feminina para mulheres que são muito masculinas e estão afastando os homens? Nas pequenas atitudes, não é você pegar e fazer o mantra da feminilidade, limpar a sua aura, não sei o quê. Tem nada a ver com isso. É comportamentos que vão mostrar que inconscientemente, instintivamente, você é uma feminina. O que aconteceu comigo? Um breve exemplo. Eu tava num lugar, assim, num beach club, e pedi um vinho. E eu tava num camarote, tinha vários homens e várias mulheres, e eu pedi o vinho. Cara, o vinho demorou pra chegar, a menina que foi me servir, ela não conseguiu abrir. Eu falei, me dá aqui essa que eu abro. A coisa ali, esqueci o nome, não esqueci o nome. Negócio de abrir o vinho, saca-rolha, e eu abro. Aí, na hora, eu me liguei. Porra, tinha 3 homens olhando pra mim. Eu falei, eu vou ficar nem um macho aqui, vou abrir essa coisa. Peguei e falei, gente, tem algum homem pra abrir isso aqui pra mim? Um pegou a taça, o outro pegou o gelo, o outro pegou o vinho. Aí, naquele momento ali, eu pensei, olha só. É, uma coisa simples, eu sei fazer. Eu abro o vinho, infelizmente, toda semana na minha casa. Mas o que eu fiz? Eu mostrei pra eles, e que não estavam interessados em mim. Mas eu só expressei pro universo o meu comportamento feminino. Então, são nas pequenas coisinhas que tu começa a mudar essa tua energia e atrair o parceiro certo e tornar o teu relacionamento mais saudável. E tirar um pouco de carga, eu acho, às vezes, né? Carga. Hoje eu tava lendo um texto bem interessante que é sobre essa carga emocional que a gente carrega muito e que a gente quer abraçar o universo e que a gente não tem que abraçar o universo, que a gente não tem que ser necessário o tempo inteiro. Porque existem coisas que as pessoas não precisam da gente pra resolver, mas se a gente resolve, as pessoas vão sempre vir atrás da gente. E aí a gente começa a abraçar toda a energia dos outros e esquece de cuidar da gente. Então eu comecei a ler muito sobre isso, né? E eu acho que algumas coisinhas que a gente deixar os outros fazerem, quer fazer, faz. Eu tenho aprendido isso porque eu sou muito difícil entregar as coisas pros outros. A salvadora. Eu quero resolver tudo. Esse é o posicionamento da salvadora, a pessoa que quer salvar todo mundo. Eu tenho aprendido a fazer exatamente isso, né? Não foi uma luta diária, né? Não foi à toa que a gente se conectou. E assim, é coisas pequenas, entendeu? Às vezes a pessoa me pergunta uma coisa no WhatsApp de novo. Aí eu falo, olha aqui. Aí eu olho assim, putz. Mas ela assim, talvez ela não entendeu, não sei o que. Tá, vou dar uma dica pra ela. Assim, não, peraí. Não tô aqui pra corrigir o problema do mundo. Deixa ela com a dor dela, com a descoberta dela. Não vai valer a pena pra mim. Então, assim, essa mania de ser o salvador de todo mundo também é um comportamento da gente que vem lá da protetora, daqui dá conta de tudo, daqui é forte, daqui não sei o quê. Que foi algo imposto também, né? Acho que pra tentar quebrar um pouco esse paradigma aí de que a mulher é muito frágil, criou-se essa mulher muito forte que dá conta de tudo. E a gente não tem que dar conta de tudo, porque sobrecarrega, dói trapézio, dói tudo. Eu quero ser frágil, eu quero ser a donzela. O que acontece? Normalmente essas mulheres empoderadas e tal, lá na rua, elas vão lá e faz acontecer, e elas precisam ter essa posição por conta de assédio, por conta de um monte de coisa, tá? Mas quando ela chega em casa, ela só quer ser a mulher. Ela só quer ser comandada. Lugares, né? Então, assim, é bom a gente saber dosar isso, é muito bom. Cacau. Acertei. Nós estamos num papo muito agradável, mas a gente vai fazer um breakzinho e a gente já volta. Não percam.
Você está ouvindo Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Confira agora os nossos patrocinadores e apoiadores. Você está querendo realizar, mas anda descapitalizado? Então está precisando de grana sim. Grana Sim, o seu correspondente bancário, especializado em empréstimos na modalidade antecipação de FGTS, o Grana Sim está em Palhoça, mas atende clientes em todo o país. Precisou de dinheiro? Ligue Grana Sim, 0800 009 0026. Grana Sim, crédito de qualidade para todos. Lumes Construtora e Urbanismo apresenta Dueto Office. Com projeto arquitetônico moderno, salas comerciais de 26 a 75 metros quadrados, auditório com 30 lugares e confortáveis salas de reuniões, o Dueto Office é sem dúvida alguma o melhor endereço para o seu negócio. Dueto Office, o empreendimento comercial mais exclusivo do Pagani, a região que mais cresce em Palhoça. Um empreendimento grupolumes.com.br. Voltamos aqui com o nosso Pod Quintas, que tá num papo mega feminino aqui, de duas mulheres aqui que se arriscam no mercado masculino, né? Eu que venho do mercado de corretores imobiliários, Nossa, então também é um mercado bem masculino. Me conta assim, ó, eu nunca passei por essa situação, tá? De nenhuma forma, nem verbal, nem físico, nem moral, nem nada. Mas você já sofreu algum tipo de assédio num mercado que é tão masculino, que é o esporte, futebol e tudo mais? Já. Já, assim, quando eu trabalhava entrevistando, né? Entrevistando em estádio, torcida e tudo mais. Era mais novinha. E a gente tá começando na área e a gente tenta não entrar naquela parte de ser grossa, né? Então a gente sorri e finge costume. E aí, já recebi vários comentários, né? Aquela coisa de tu tá passando, tu faz a entrevista e aí, recebe um comentário e coisas que não precisam, sabe? Comentários desnecessários. E ali, tipo, foram esses, assim, de primeiro momento. E depois... Aquelas cantadas de obra, assim. Tá. E aí, depois, comecei as mais recentes, assim. Quando eu trabalhava também em um outro lugar, em uma outra emissora. Não questão de falas de conotação essa, assim, de cantadas e tudo, mas do ar de superioridade, né? Sim. Do homem querendo mandar na mulher. Então, assim, já recebi isso e não foi nem um pouco legal, assim, de colega de trabalho na época e... De querer te rebaixar no sentido do conhecimento. De querer me rebaixar mesmo, assim, no meio de todo mundo. Coloca no teu lugar que tu é uma mulher. Só não falou... Sim, não falou dessa forma, mas essa é a Priscila. Não, mas foi, sabe, assim, no meio de todo mundo e dedo apontando e gritaria, assim, e aí tu fica, poxa, pra quê, né? Então, eu passei por esse momento também. E passei também por um mais recente, assim, dois mais recentes. Um de um torcedor que... Na euforia do pós-jogo, estava indignado com o seu time, eu estava fazendo o meu trabalho, só que ali eu entendo que não foi só a questão de ser mulher, porque o jornalista, quando ele tá no ambiente do futebol, ele realmente, no mínimo, um dos jornalistas que tá trabalhando numa partida de futebol vai ser xingado de alguma maneira, né? Porque a pessoa tenta descontar a frustração dela. É terrível, né? E aí teve uma vez que um torcedor veio e começou a gritar pra mim e me mandando, né, pra todos os lugares possíveis. E eu olhei pra ele e falei assim... Eu não tava jogando. Qual que é o teu problema comigo? Não fui eu que perdi? Não é eu que tava em campo. Aí eles dão uma recuada, né? Daí eles recuam. Aí eu caminho um pouco. Foi até engraçado, porque daí tava eu e o meu cinegrafista junto comigo. E aí eu caminhei um pouco e ele começou a me xingar. Daí ele começou a ir pra partes mais ridículas, né? Baixas. De baixo calão. Totalmente baixas. E aí eu só olhava e falava... Olhava pra ele, assim, bem séria, e o meu cinegrafista perto de mim, ele disse, não, se ele vier, eu dou nele, se ele vier, assim, sabe, parceria mesmo. E depois vieram uns torcedores e falaram, a gente já chamou a polícia pra tirar ele. E realmente a polícia foi e tirou o cara daquele lugar. E uma outra vez que acho que me chateou mais, na verdade, não é
o torcedor, ele não é que é justificável, mas é algo que, e não é porque acontece sempre que a gente tem que aceitar. Mas eu acho que quando é de colega de profissão, dói, sabe? Dói. Dói bastante, assim. Porque eu recebi comentários, insinuações de comentaristas de outra emissora, querendo dizer que eu tinha alguma relação, alguma conexão a mais com um treinador de futebol. Porque eu fiz uma pergunta na coletiva e fiz uma piadinha junto, tipo, Feliz Natal, poxa, não tinha teu contato pra desejar Feliz Natal, mas tudo bem. E aí respondeu minha pergunta, foi assim. E eu fiz a pergunta... Insinuações. Isso, que não tinha fundamento. Terminou a coletiva, tudo certo, eu fazendo meu trabalho, poxa, felizona com o meu trabalho, só recebo mensagens, nossa, estão te citando na Rádio X. Eu falei, como assim estão me citando? Estão falando isso, daí eu comecei a chorar. Eu tava sozinha, assim, na TV, fechando meu material, chorando. Comecei a chorar. E eu não sabia explicar o que tava me dando, né? Acho que a gente, quando a mulher sofre algo assim, a gente não sabe a dor que dá. E comecei a chorar, assim, e aí postei um desabafo no meu Instagram, postei uma foto, assim, e falando que o meu trabalho eu sempre vou fazer do jeito que eu faço, sempre vou ser simpática com as pessoas, sempre vou fazer o meu melhor e sempre sorrindo. Porque é desse jeito que eu sei fazer. E é desse jeito que eu construí o meu trabalho, fruto de muito esforço. E se as pessoas não são felizes com isso, o problema é delas, porque eu vou continuar assim. E sempre tive muito respeito com todos os clubes, com todos os assessores, com todos os técnicos, todos os jogadores, todas as profissões, todo mundo que eu tive contato, eu sempre tive muito respeito. E eu fiz esse desabafo nas minhas redes sociais e foi incrível o tanto de mensagem que eu recebi de apoio. De homens, de mulheres, de colegas de profissão. Foi muito bacana, sabe? Porque eu acho que quando a gente sofre algo do tipo... Do limão à limonada. Quando a gente sofre algo do tipo, a gente se questiona, né? Poxa, será que eu tô vendo coisa? A gente sempre se questiona e acha que tá errada, né? Poxa, será que eu tô vendo coisa e tudo mais? E aí eu recebi o comentário de um jornalista que é de muitos anos, de longa data aqui em Santa Catarina, e me apoiando e falando, tu tá certa, porque eu ouvi e não foi legal o que fizeram. E tanto que, 2 dias depois, o coordenador dessa outra emissora me ligou pedindo desculpa. Se importando. Incrível como você conseguiu. Primeiro, estrategicamente você usou e você não pensou, né? Mas você foi desabafar. Só que estrategicamente você usou de uma dor, de uma situação para ser evidenciada. Sim. Bem ou mal, falem de mim. Eu sempre falo isso, tá? Segundo, essa pessoa, eu não sei que idade ela tem, mas com certeza o que doeu nela foi a coragem de você fazer o que ela não conseguiu. Foi ter visto você que pra ela gera até um olhar de preconceito. Como assim uma mulher foi lá e teve coragem de fazer aquilo que eu deveria ter feito? Então é uma culpa que existe dentro dela e do ego dela pra ter te agredido. Porque ele te olhou, né? Quando a gente julga uma pessoa, a gente tá olhando com os olhos do nosso julgamento, do nosso ego. Entendeu? Então, verdade. Usou de justificativas em cima de você, né, da sua personalidade, da sua identidade, pra justificar uma falta dele. Isso. Não é ineficiência, mas é uma falta de coragem mesmo dele. Eu acho. E assim, isso não tem relação com homem e mulher, isso aí é ser humano. Isso. Ser humano é triste. É verdade. E assim, aquele episódio doeu, porque doeu mesmo. E eu só me mantive com a minha verdade, né? Sabendo da minha verdade. Tanto que o clube veio me pedir desculpa, disse que se quisesse que o treinador retratasse. Eu falei, não tem que retratar nada, ele não falou nada, eu não falei nada. Ninguém falou nada, sabe? Estão inventando lorota aí onde não tem. E aquilo me deu mais força pra mostrar que, pô, estão olhando o meu trabalho. Estão de olho no que eu tô fazendo. Então eu tô incomodando. Então eu tô fazendo certo. Então tá bom, agora eu vou crescer mais. Sabe? Foi um up que deu. E foi realmente isso, assim, que aí fui crescendo cada vez mais. Mas, assim, é uma coisa que é chato de passar. E algumas meninas já me perguntaram sobre essas questões, até no Instagram e tal, perguntam sobre a profissão. E já me perguntaram sobre isso, se eu já sofri. E eu falo que, infelizmente, aquilo que minha mãe me disse. Infelizmente, pode ser só o início. Infelizmente, pode ser que tu passe por mais. Mas eu acho que
cada posicionamento e cada vez que a gente passa por isso, não que isso tenha que ser recorrente, a gente não tem que passar por isso, mas acho que nos fortalece e a gente fortalece quem tá vindo também, né? Então eu acho que a gente consegue criando ainda mais know-how, né? Eu tenho capacidade e eu não me abaixo pra qualquer coisa. Eu penso muito assim. Total, né? Total. E aí tu vai crescendo. E também assim, né? Se tu não for criticado, se as pessoas não te apontarem o dedo, tu acaba não se desenvolvendo. Por mais que foi uma situação que doeu naquele momento, a primeira coisa é você entender que o problema não tá em você. Tá no outro. Na pessoa. Né? Então assim, devolve pro outro o que é do outro. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, com a inteligência emocional, sabe? Peraí, a pessoa me agrediu. Aí vem aquele sentimento, aquela dor, assim, isso que eu tô sentindo não é meu. Eu tava aqui na minha, é dele. Foi o que eu causei dentro dele, que ele não soube administrar e quis botar pra fora em forma de agressão. Então, devolve pro outro o que é do outro. E assim, ó, toma como experiência e como combustível. Realmente na vida vai ter. E quando a tua mãe te falou que isso infelizmente não vai ser a única, não é só porque você é uma menina, não é porque você é uma mulher no meio pelo mundo que a gente tá. É pelo mundo que a gente vive. Cara, o ser humano é escroto mesmo, o ser humano é baixo nível, ele tá sempre... É uma disputa de ego, né? A gente vive querendo disputar mais que o outro, a gente vive a era do ego, do like, do egoísmo, do orgulho. E isso sempre foi, sempre vai ser, e infelizmente, por mais que as pessoas... Eu sou uma pessoa defensora do desenvolvimento humano, da inteligência emocional, da espiritualidade, para que a gente vença essas barreiras, porque vai ter. Sim, não tem como não ter. Ser humano não sabe ser feliz com a felicidade do outro sempre, né? Nunca, né? Ele quer... Ele pode até te ver feliz, mas não mais que ele, né? Isso. Ele pode até te ver bem, mas não mais que ele. Tem sempre isso. É muito triste. E vem cá, e quais são os planos, assim, pra, sei lá, futuro? O que você tá pretendendo? Vem novidade? Tá estudando? Enfim, o que a Cacau vai casar? Não. Vai ter filho? Não. Olha que isso é um comportamento de mulher muito masculina. Não. Permita-se casar. Não, calma, poxa. Não, ainda não. Tá tudo certo. Tá, vamos lá. Quais são os planos? Profissionais, então. Vamos deixar os pessoais. Mas é que uma coisa engloba a outra, eu acho, né? A minha vida, ela mistura muito, assim, o pessoal e o profissional. Eu respiro 24 horas o meu trabalho e eu não sei não fazer isso. Isso me faz bem, né? Tenho minhas metas pessoais dentro da profissão, né? De coberturas jornalísticas, esportivas e tudo mais. Mas, por enquanto, tô no Jogo Aberto SC desde 2019, desde junho de 2019. Tô há 3 anos ali no comando do programa. E a meta é tá fazendo ele crescer cada vez mais, né? Eu comecei sozinha, conduzi ele sozinha. Eu não tinha uma equipe, eu tinha só um editor de imagens. Então, era eu fazendo um programa acontecer pro estado inteiro. E que tinha 10 minutos. Esse ano, em janeiro, a gente trocou o estúdio, virou um estúdio novo. Dobramos o tamanho do programa, hoje temos 20 minutos. A minha meta é ter mais tempo, né? Já falei pro meu chefe que eu quero mais tempo mesmo. Um BBB, assim, praticamente, do esporte. Pelo menos uma meia horinha dá pra ter, né? A gente tem 20 minutos, mas... Olha só, fica o pedido aí. Não é pressão, não é querer pressionar a TVBB, não. É só porque vale a pena. Mas, assim... Tem alguns outros projetos que ainda não falo, porque ainda não estão pra sair do papel quando sair. Tô na incubadora ainda. Mas assim, tenho minhas ambições, né, de dar voos mais altos. São Paulo, Rio de Janeiro, eu ia te perguntar, porque assim, a frequência do lugar, ela determina muito, né? Sim. Então, você tá numa capital, mas Santa Catarina não é a... É uma capital interior para muitas coisas, né? Uma capital interior para algumas coisas e para veículos de comunicação, para o crescimento, enfim, né? As grandes emissoras não estão aqui. Sim. Né? E aí, você pretende, então, mudar? Tem planos para isso? Tenho meus planos, não tenho nada concreto, não tô saindo de onde eu tô, calma. Mas tenho meus sonhos, né? Carreira, né? A longo prazo. Isso, acho que se a gente não tiver ambições na nossa vida, a gente estaciona, né? E perde até a vontade de fazer o que a gente faz. Sou muito feliz fazendo o que eu faço todos os dias.
Porque realmente a adrenalina de apresentar ao vivo, a adrenalina de estar no campo, a adrenalina de viver e de pensar o novo, de entregar o que é a maior paixão do brasileiro, Que na não maioria dá, né, das gente? pessoas. Eu sou apaixonada, tá? Então, Por futebol. Ai, eu amo futebol. Olha, não tem ideia. Eu amo o ambiente do estádio, botar a camiseta. Isso eu gosto bastante, assim, eu sou muito grata por trabalhar com a paixão das pessoas. É uma responsabilidade muito grande, porque tu tá mexendo com o sentimento, um dos mais puros da pessoa, né? Assim, o amor da pessoa ali pelo time às vezes é maior que por qualquer outra pessoa, né? Aí já é um pouquinho de fuga, mas tudo bem. Mas isso. assim, né? Como dizem, troca de tudo, mas não troca de time, né? Tem muito disso. Mas assim, e eu tô presente na vida das pessoas no momento de descontração delas, da rotina. Almoço, isso Porque aí, assim, verdade. as pessoas, todo mundo tem tanto estresse, tanta correria, e quando para pra assistir o esporte, ela dá uma baixada e ela foca só ali. Entendi. Então, essa conexão, eu gosto muito de ter ela e busco cada vez mais melhorar, né? Faço cursos pra isso, estudo, tô fazendo um curso sobre futebol para jornalistas, que eu acho que isso engrandece bastante. Busco estudar, gosto muito de ler, mas não só sobre o futebol, gosto muito de ler sobre mente, sobre vida, sobre comunicação, sobre histórias. Acho que a gente sempre tem coisas a aprender. E gosto muito dessa parte que as pessoas chamam de autoajuda, né? Mas é um autoconhecimento, na verdade. Eu gosto bastante dessa área. E por enquanto, assim, o meu caminho vai seguindo nesse, né? Tá. Mas um dia estarei na Copa, vocês me assistam, nas Olimpíadas também. Imagina só, um dia vai estar lá Se Deus naqueles quiser. programas grandes, contando as grandes. Se Deus quiser. E assim, ó, antes da gente saber a presepada que tu já passou aí, porque sabe que o nosso programa, ele conta o seguinte: histórias, né, negócios, empreendedorismo, de primeira que um dia já foi de quinta. Então a gente vai querer saber as presepadas que já passou, principalmente no futebol, né? Imagina só, né? Um monte de homem reunido, alguma presepadinha deve ter. Sempre tem. Mas durante a pandemia, tu começou o teu programa em junho de 2019, e aí depois veio a pandemia em março, né? Como teve alguma adequação, alguma adaptação? Como é que foi pra ti, né? Porque já em menos de um ano de programa já enfrentou um desafio. E qual foi, o que ficou de lá que tu trouxe, que deu certo? Isso é bacana, essa tua pergunta, porque quando começou, né, estourou a pandemia, fechou tudo numa segunda-feira, na quarta-feira a gente teve uma reunião lá na TV, e aí nossos coordenadores decidiram que iam dividir a equipe, as pessoas vão ficar em casa pelo menos até domingo, e na segunda troca até quarta. Tipo, porque ninguém sabia o que fazer. Porque todo mundo achava que era 10 dias que a gente ia ficar em casa. Isso, e ninguém sabia o que fazer. Então eu tive o programa normal na segunda, na terça e na quarta, na quinta e na sexta não. Mas daí na segunda e na terça também não, mas daí eu já tava na rua fazendo jornalismo geral. E na quarta eu já voltei pro ar falando sobre esporte. E aí meu diretor perguntou: Cacau, a gente tá pensando o que a gente vai fazer. Eu falei: eu não quero sair do ar. Eu vou ter conteúdo. E eu vou ter bons conteúdos. Aí ele falou: bom, então eu confio em ti. Eu falei: pronto, eu não vou sair do ar. A gente vai ficar no ar. O esporte vai permanecer. Ele falou: a minha vontade também não é te tirar do ar. Então, que bom, vamos lá. Precisar, estamos aqui. Fechou. E aí foi um desafio muito bacana, assim, eu e a Tati, a gente trabalhando. Então, assim, enquanto as pessoas estavam em casa, se protegendo e tudo mais, a gente estava ali trabalhando, fazendo nosso, se cuidando, mas estava ali na rua trabalhando e tudo. E ali foi muito bacana porque começou a nos estimular ainda mais a pensar. Porque não tinham os treinos, não tinham as coisas. É isso que eu fiquei pensando, tudo parou. Isso, tudo parou. Só que não parou a curiosidade das pessoas em saber o que os atletas estavam fazendo, o que os times estão fazendo. Então sempre tinha uma informação, sempre tinha ou algum clube com casos e a gente falando sobre isso, ou tinham clubes treinando de alguma maneira. Então a gente começou a entrevistar jogadores via meeting, né? A gente começou a fazer muito isso, a pegar vídeos de eles, os treinadores, os clubes nos mandavam bastante vídeo com um nutricionista falando o que tinha que se adequar, como é que Pra não perder condicionamento. Como que treinava em casa, como que cuidava do sono, como que eram os jogadores, como que eles estavam se sentindo nesse momento, como que os treinadores iam conseguir passar os treinos daquele jeito. Exato. Como que atletas a gente entrevistou também o Bruno Fontes, que é um velejador que estava lá na China. Meu amigo!
rico. Ele tava lá, Ele pegou tava- duas... Foi tu que entrevistou ele? Entrevistei ele. Ele pegou 2 quarentenas. Isso, Primeiro lá, daí veio pra e cá. depois aqui. Entrevistamos ele pra ele Aham. passar como que tava lá, como que tava aqui. Então, O Bruno, ele, só pra pontuar, ele era sócio da Ventus CrossFit, né? aham. Ventus, pelo nome do velejador. E aí ele é daqui, né? Sim. E aí eu conheci ele lá na Ventus, aí depois veio pra cá, enfim. Então conheço ele através do CrossFit, mas acompanho toda a história dele. Não, o Bruno é incrível. Incrível, é uma incrível, referência incrível. que a gente tem. E eu vi ele, a entrevista dele. Isso, Aham. e assim, a gente começou a entrevistar e buscar essa curiosidade. Porque foi, naquele momento, as pessoas estavam todo o tempo na televisão, tudo que passava na TV era sobre a pandemia. E as pessoas, assim como eu, já estava saturada. Eu não aguentava mais ouvir sobre. Não é que eu estava negando querer ouvir a informação. Não, a gente tem acesso à informação. Mas tu ouvir 24 horas a mesma coisa, tu cansa, né? Tu enjoa. Até porque a gente ligava a TV, não sei quantas pessoas morreram. Isso, era só 10 isso. bilhões. E não é tirar a importância disso, mas é dar um alívio pra cabeça das pessoas. Emocional. Então, assim, Alívio emocional. Exato. Então, assim, a gente não saiu do ar. Eu fui firme no meu desejo e o meu diretor, graças a Deus, condizente com o meu desejo. Também era o dele e a gente manteve. Por 2 meses, fomos a única emissora a manter o programa esportivo no estado. Só a gente tinha o programa esportivo no estado. As outras emissoras adequaram e expandiram o canal jornalístico, né? E a gente E não. ele continuou sendo, como é que fala? Emitido ao vivo. Tudo ao vivo. Tá. Sempre ao vivo. Transmitido. Isso, sempre ao vivo, mesma programação. E a gente manteve, e a gente continua. E aí, Em estúdio mesmo, normal. em estúdio, Legal. tudo normal. A gente ia de máscara até o Não, estúdio. até porque era todo só mundo- vocês que iam, né? É. Não tinha ninguém na rua. Não, exato. Então, assim, só eu de sem máscara no estúdio, os outros todos com, todas as coisas adequadas, todos os cuidados e tudo mais. Mas a gente não saiu do ar. E isso foi uma fase muito interessante e desafiadora. Porque eu e a Tati, a gente começou a pensar mais coisas, né? Poxa, como é que a gente vai atrair o público agora? Tá, a gente já falou com esse. Vamos falar então com esse? Vamos buscar esse? Poxa, e se aquela pessoa falasse como que foi? Tá, nana. Então foi assim, a gente foi buscando E uma fase de informações. teste também, né, Cacau? Por Muito. exemplo, pô, isso aqui deu certo, vamos replicar? Isso. Hoje a gente consegue falar com todas as pessoas que a gente quiser no programa. Via Meeting, que foi uma cultura que ficou. Uma quebra de paradigma. Uma quebra incrível. Incrível, não somente na TV, Aham. como também nas empresas. Isso. Porque o que acontecia? Tem uma reunião, Tem era que um ser evento, tudo, era gravata. E eu lembro de uma coisa que me chamou muita atenção, que às vezes eu citava, que é o seguinte: uma apresentadora de uma outra emissora, ela foi dar uma entrevista de manhã, ela foi falar, né? Ela não era apresentadora, era uma repórter. Aham. E ela foi passar a matéria dela através do meeting, a filhinha dela veio de manhã Aham. e ela botou no colo e continuou. E aí? É a vida normal, É a né? vida acontecendo, não existe. Então, a quebra da formalidade nos ambientes corporativos foi a melhor coisa Isso que é. aconteceu. Isso é muito bacana e é algo que permanece. Então, assim, hoje a gente consegue entrevistar atletas lá de Chapecó. Não tem como eles virem aqui pra nos dar uma entrevista. Mas a gente Ganhamos consegue... tempo, né? Muito. E a gente consegue conectar com muito mais pessoas, né? Muito mais locais. Então, isso é muito bacana. Isso persistiu. E a gente, nesse meio tempo que ficamos a única emissora com um canal esportivo em Santa Catarina ao vivo, a gente se conectou ainda mais com o público. A gente Então, cresceu mais, a gente né, cresceu gata? muito mais. Porque as pessoas mudavam o canal e só tinha gente de Se esporte. ninguém tá fazendo, eu tô. Exato. Então, assim, quando voltaram os jogos, tudo nos estádios, e eu voltei pra rua, tipo, fazer os jogos na rua, que aí a torcida pôde voltar. Não foi nem quando a gente podia ir pro estádio, né? Mas mais quando a torcida pôde voltar pro estádio. O tanto de troca que eu recebi dos torcedores foi incrível. Poxa, Cacau, eu acompanho vocês. Pô, gosto muito do trabalho de vocês. O jeito que vocês fazem é diferente. O jeito que conecta é diferente. E aí tu fica assim... As pessoas estão nos assistindo mesmo? As pessoas estão conectadas com a gente. Porque às vezes a gente Isso é acha muito que bacana. não, né? Que a gente não tá sendo visto, né? Isso é muito bacana, sabe? Esse reconhecimento do trabalho, ele engrandece bastante e nos dá mais gás também pra fazer. Ai, que bacana. Até porque, assim, ó, a gente sabe, né? Não tem o que falar
sobre o que trouxe de peso, de dores a pandemia. Sim, não Só entra que, na questão. não entra, isso é indiscutível. Mas assim, ó, a gente vê, né, às vezes até a gente se sente até um pouquinho egoísta, mas assim, a pandemia pra mim foi a melhor coisa que me aconteceu, infelizmente. Uhum. É aquela música, né, uns estão morrendo, outros estão nascendo, né? Foi Tim Maia, né? Eu esqueci a música porque eu não lembro. Mas enquanto uns estão nascendo, outros morrem, né? Então, cara, é isso. A vida é isso. Às vezes tem gente se dando bem, às vezes tem gente se dando mal. E a pandemia, pra mim, ela me trouxe, assim, ó, um salto quântico na vida. Um salto na vida em uma mulher que eu me tornei, a maturidade que eu adquiri. Eu botei a cara, fiz acontecer, comecei a empreender, saí do empreendedorismo, saí de um relacionamento com esqueci o nome agora, com dependência emocional. Então, assim, cara, que Foi bom uma virada de chave. que aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Não foi em função da pandemia, mas foi naquele momento que foi a minha virada. Sim. Enfim, então a gente tira sempre... Tudo tem lição, né? Tem, Tudo, enfim, Todos tem lição. os caminhos tem. Então, que bom que a pandemia te trouxe, né? Essa visibilidade e tudo mais. Agora conta pra gente rapidinho, que a gente tá quase terminando. Aí eu tô sendo apontada no tempo. Uma história engraçada, uma presepadinha aí que você possa deixar aqui pra gente. Ai, meu Deus. Uma lição, enfim. Uma presepada, deixa eu pensar, uma lição. Eu não sei se... Apagou a filmagem, ficou sem a já reportagem. aconteceu uma vez, assim, isso acontece às vezes, de dar algum problema, tá ao vivo e dar algum problema e não entra alguma matéria, então... Pois é, e ao vivo? Aí tu enrola, né, e aí tu fica ali falando, devagando sobre a vida. Uma vez aconteceu isso, e a gente tinha uma entrevista via Meeting, justamente, com um jogador. Tava tudo certo, 30 segundos antes dele entrar ao vivo no programa... Vi ali o Meeting, a nossa produtora, a Tati, ela falou, tá tudo certo. Falei, beleza, tudo certo. Entrou no ar, eu voltei e falei, agora, ela gritou no meu ouvido, não, ele não tá, ele saiu, deu ruim. E a tela ficou preta dele. Putz, eu falei, grila, e tu ali com aquele e negócio eu ali tentando com falar. ela aqui no meu ouvido, e ela falou, enrola. E a gente tinha separado 3 minutos. 3 minutos na televisão é muito tempo. Coisa. 3 minutos. E eu comecei, pipipi, pó, porque o jogo tá assim, o time tá desse jeito, no campeonato assim. E fui enrolando, falando. Entreguei a informação por 3 minutos. Ele não entrou, a gente encerrou o programa. Eu não entreguei o programa antes, eu mantive o horário do programa. Eu fiquei falando durante os 3 minutos que seria a entrevista com ele. Eu fiquei falando sobre o time dele e falando sobre a situação e tudo mais. E aí, aquilo ali me mostrou como eu preciso sempre estar preparada para o que eu preciso fazer, né? Como eu preciso ter o domínio daquilo que eu vou fazer. Porque se o entrevistado não tiver, se der alguma coisa errada, eu tenho que saber o que falar. E o jogo de cintura, né? A rádio, ela me criou muito pra isso. Ela me deu muito jogo de cintura pro ao vivo. Então, às vezes, trava alguma coisa. Eu já engasguei no ar também. Sou gente como a gente. Então, assim, uma hora... Teve uma vez que o ar-condicionado tava ligado e secou a minha garganta. Porque eu tava falando. E começou a secar. E eu dei uma tossidinha. Eu tentei, dei outra, intervalo. E fui pro intervalo, porque eu não conseguia... Tossindo. Então já tossi ao vivo, já deu esses BO de entrevista. Outra vez eu tava fazendo ia fazer a transmissão ao vivo pra Band Nacional de um jogo do futebol feminino. Tava ali, 1 minuto entra no ar. E eu ali parada, posicionada no campo. Vem aquela água, sabe? Que eles jorram antes do jogo começar. Chum! Na minha perna, assim, eu só saí correndo pro lado deles. 30 segundos, eu voltei correndo pro lado, toda molhada. Isso já aconteceu também. Isso não é legal pra dar essa irrigação liga, então, ó. Tem um Instagram que é Momentos da TV Brasileira. Essas coisas acontecem. E elas são verdades. Mano! Tu não tem ideia. Essas coisas são verdades. Que eu já fiz pra ficar ângulo bom, por exemplo, em filmagem, já subi em cima do teto do carro, já fiquei em cima do teto do carro pra pegar a bandeira certinho atrás, já subi. Essas coisas a gente faz, essas coisas, meu diretor vai saber agora, mas eu já fiz isso também. É o melhor Instagram que tem, que é os ao vivo ali, que dá aquelas coisas. E essas coisas acontecem de verdade, assim, então é bacana. Vida acontecendo. É bacana. E a gente vai crescendo, e a gente vai ficando bem. Eu adorei te entrevistar eu também aqui. adorei. Eu adorei ficar do outro
outro lado, assim, né? Porque você sempre tá entrevistando, É agora verdade. você ficou do outro lado. É verdade. Então, uma responsa pra mim, mas você é uma pessoa encantadora, Ah, doce. obrigada. Parece ser voraz, mas é uma menina muito doce. Obrigada. E você tenha muito sucesso. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou te ver lá na telinha, lá do... Lá, né? Naquela lá. E muito mais, né? Não só em TV, mas o mundo é teu. Você tem obrigada. uma comunicação muito bacana e você fala muito da verdade. Obrigada. Antes da gente finalizar, tá? Eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui. Tá. Eu quero saber o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de, como repórter, como uma comunicadora, escrever uma cartinha, que essa cartinha fosse chegar para todas as pessoas que estão iniciando a carreira de jornalismo e que fosse chegar em todas as línguas de todo mundo, o que você falaria para essas pessoas? Olha, eu falaria que se você tem um sonho, você não pode desistir desse sonho. Que se é algo que pulsa muito no seu coração, você tem que ir atrás e fazer. Independente de universo de pessoas ao redor falarem que não é possível, ou que vai ser difícil, ou que não é legal, ou que é uma profissão que não paga bem, né? Porque isso é o que a gente escuta quando a gente começa. Não desiste, porque se é o teu sonho, é o teu sonho. E só a gente sabe o que pulsa no nosso coração, né? Eu tenho comigo todas as minhas vontades, os meus anseios e as coisas mais íntimas só a gente sabe. Só a gente, Deus, sabe o que passa na nossa cabeça, no nosso coração. Então, não desiste, seja cara de pau, vá em frente e batalha. Porque, assim, ser determinado, estudar e ir atrás do que quer. Porque o sonho é nosso e a gente que tem que ir atrás e buscar. Você é o único representante do seu sonho Exatamente. aqui na Terra. Nunca se esqueça. Exatamente. Gata, foi um prazer, Eu um adorei. prazer. Quero agradecer também aqui aos nossos patrocinadores, a Lumes Construtora, temos também a Grana Sim, do Grupo Valora, Play Empreende, Academia de Empreendedorismo e a Iluminando Seu Negócio, uma agência de marketing digital. Estamos aí finalizando mais um Pod Quintas. Agradeço, Cacau. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer enorme. Amei. E aguardo você voltar aqui. Tá? Já tô aqui. Já convido todo mundo pra voltar, porque, olha, é um papo muito Sempre bacana. tem mais coisa pra falar, né? Sempre tem. Um beijo pra quem tá nos assistindo e até o nosso próximo Pod Quintas.